Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade aí ao nosso estudo, nossas mensagens no livro de Josué. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, em Josué, o capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 15. Josué, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15. Diz aí, Josué 5, 13 ao 15. Estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o Senhor tem para o teu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Até aí. Irmãos, nós temos visto que Deus está conduzindo o seu povo para tomar posse da terra prometida. Há alguns séculos antes, Deus havia feito promessas a Abraão, que a sua descendência haveria de herdar toda a terra de Canaã. E agora, depois de mais de 400 anos, Deus está cumprindo essa promessa, fazendo com que o povo de Israel atravessasse o Jordão por meio de um grande milagre e se estabelecesse de frente para a cidade de Jericó para iniciarem o processo de conquista da terra prometida. A primeira cidade que então será conquistada pelo povo é a cidade de Jericó. Durante esse processo, até a chegada do povo de frente para a cidade, nós vemos que Deus ensinou o povo várias coisas. Deus ensinou o povo como é que eles deveriam se comportar para atravessar o Rio Jordão. Deus ensinou o povo a respeito do seu caráter soberano e da sua capacidade poderosa de fazer e aplicar a sua vontade, mesmo diante do poder da natureza, fazendo com que o Rio Jordão ele parasse de correr, e então todo aquele povo, talvez entre 1 e 2 milhões de pessoas, atravessassem a pé enxuto para o lado de lá do Jordão, fazendo com que toda aquela geração que não conhecia os grandes feitos de Deus para a libertação do seu povo do Egito, pudesse agora experimentar o mesmo poder de Deus que havia sido mostrado na geração anterior, que é a geração dos seus pais, no momento da libertação do Egito, quando Deus enviou as 10 pragas, quando Deus abriu o Mar Vermelho. Agora, essa nova geração está tendo a oportunidade de experimentar, de ver esse Deus que agiu poderosamente na vida dos seus pais, detendo as águas do rio e mostrando como esse Deus era com eles. E eles então estão entrando eufóricos para a terra. Eles estão entrando com confiança, com fé, eles estão entrando a toda para aquela terra, percebendo que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda a terra, havia os comissionado para tomar posse da terra de Canaã. E esse chamado de Deus para eles também fazia com que eles percebessem
a presença de Deus no meio do povo. Não apenas a presença de Deus no meio do povo, por causa da Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus no meio deles, mas uma presença operosa, uma presença de um Deus que está operando poderosamente para a realização de todos aqueles feitos e de tudo aquilo que Deus estava ordenando àquele povo. Mas antes deles tomarem posse, Deus ensinou àquela geração quem eles eram. Ensinou àquela geração a respeito da sua identidade. Ensinou àquela geração a perceber que eles precisavam se entender como servos de Deus, como pessoas que foram compradas por Deus, como pessoas que foram libertas por Deus, como pessoas que estavam ali para servir a Deus e a sua vontade, como pessoas que foram chamadas para viver para a glória de Deus. E à medida então que Deus se revelava ao povo, Deus também velava pelo povo, ou seja, Deus cuidava do povo, e à medida que Deus cuidava daquele povo, Deus se revelava àquele povo, Deus mostrava quem Ele era. E agora, no texto que nós estamos vendo hoje à noite, Deus vai dar mais uma prova para o povo de quem Ele era. É por isso que nós vamos hoje trabalhar aqui quem Deus é. Ou quem é Deus. É isso que Deus vai fazer no texto que nós temos diante de nós. O povo, ou aquela geração, eles conheciam algumas coisas a respeito de Deus. Eles conheciam, por exemplo, a lei de Deus, a lei que havia sido dada por Moisés. No entanto, apesar de conhecerem a lei de Deus, apesar de conhecer os 10 mandamentos, apesar de entenderem que Deus repudiava completamente a permanência de ídolos e de outros deuses no meio do arraial, eles haviam, mesmo durante o tempo do deserto, se contaminado com outros deuses. Eles haviam feito ídolos, muita gente havia feito ídolos, e estavam servindo a esses ídolos. Tanto é que Deus, no momento em que eles vão atravessar o Rio Jordão, vai dizer para eles: santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santificar-se significava, olha, retirem do meio de vocês todos os ídolos, tudo aquilo que toma o lugar no coração de vocês como uma divindade, como Deus. Vocês precisam abrir mão de tudo isso para Deus operar na vida de vocês, para que Deus possa operar no coração de vocês. Então eles conheciam essa lei, mesmo assim não andavam totalmente de acordo com essa lei. Eles haviam visto uma determinada manifestação do poder de Deus. Ou seja, Deus havia sustentado o povo durante 40 anos no deserto, com maná. Deus havia feito com que as roupas deles não se desgastassem, nem as suas sandálias. Deus enviava uma coluna de fogo todas as noites para aquecê-los. E Deus também enviava uma nuvem para poder amenizar o calor do deserto durante o dia. Eles sabiam que Deus era poderoso. Eles sabiam que era Deus que fazia isso. Mas perceber isso através dos olhos dos pais, perceber isso através da fé dos pais, não fez com que os filhos assumissem Deus como Deus deles. Essa transição de uma geração para outra não havia acontecido. Eles até entendiam a respeito da lei de Deus, eles entendiam do poder de Deus, mas ainda não entendiam que esse Deus poderoso era o Deus deles. Então eles precisavam entender isso. Então, durante todo esse processo, até agora, no processo para a conquista da terra de Canaã, Deus vem se mostrando a eles, se revelando a eles como o Deus que é poderoso, mas que é um Deus pessoal, que é o Deus de Israel, que é o Deus da nação de Israel, e que era um Deus que tinha uma aliança com eles. Era um Deus que tinha uma aliança com eles. E a primeira coisa que Deus vai exigir deles quando eles entram na terra prometida é que eles, então, assumissem essa aliança. Então, eles são chamados à circuncisão. Deus vai
fazer com que eles se circuncidassem, para que eles pudessem entender essa aliança pessoal que Deus tinha com eles. É interessante porque, apesar deles terem uma manifestação religiosa, apesar deles terem uma religiosidade em um Deus, esse Deus não fazia parte integral da vida de cada um deles. Muitos deles serviam a outros deuses. Eles podiam até perceber isso, eles até podiam entender a respeito de Deus, eles podiam saber da existência de Deus, mas isso não quer dizer que Deus era conhecido de fato por eles num relacionamento pessoal, através de um desenvolvimento de um relacionamento real. E o desenvolvimento de um relacionamento com Deus se estabelece quando você conhece o caráter desse Deus, quando você conhece o coração desse Deus, quando você sabe de fato quem é esse Deus. E agora, Deus vai dar essa experiência, ou mais uma experiência para esse povo, da sua revelação, ou de quem Ele é, para que o povo, então, pudesse conhecê-lo, e então agir e viver como pessoas que conhecem de fato a Deus, não pessoas que simplesmente confessam uma religião. E por que isso é importante para nós? Isso é importante para nós porque há poucos dias saiu uma reportagem na revista Isto É, que fala sobre a mudança do panorama religioso brasileiro. Dizem que está havendo uma nova configuração na religiosidade brasileira. Hoje, o número de evangélicos cresceu extraordinariamente, principalmente por causa do movimento evangelístico de cruzadas que nós temos nos anos 80 e anos 90. Isso fez com que a comunidade evangélica crescesse enormemente. Mas agora nós estamos vivendo uma segunda geração. Está nascendo uma segunda geração desse movimento. E essa segunda geração está fazendo com que esse cenário mude, porque está surgindo algo que antigamente nós falávamos que era uma característica daqueles que se confessam católicos. Nós sabemos que tinha, antigamente, aqueles que eram os católicos não praticantes. Então, hoje em dia, nós já estamos, nesse texto estava dizendo que já estão sendo contados como uma grande gama dos evangélicos, os evangélicos não praticantes. E os evangélicos não praticantes são aqueles que nasceram em berço evangélico, muitos deles, eles nascem em berço evangélico, mas esse Deus dos pais não é transmitido, não é transferido para os filhos. Logo, os filhos conhecem a lei de Deus, os filhos entendem a existência de Deus, os filhos sabem que Deus existe, mas eles não vivem, de fato, com a presença de Deus, como a presença de Deus sendo parte integral da vida deles. Então, não existe uma transmissão, efetiva, eficaz da fé dos pais para os filhos, fazendo com que haja essa lacuna de pessoas que confessam uma religião, mas que não têm uma experiência de conhecimento desse Deus. Nós estamos, então, percebendo que a nossa geração se parece muito com essa geração do deserto, com essa geração que está entrando na Terra Prometida. É uma geração que precisa conhecer Deus, conhecer o caráter de Deus. E, em primeiro lugar, quando nós lemos esse texto, nós percebemos Deus se revelando de algumas maneiras. A primeira delas, nós percebemos aí no versículo de número 13, que diz assim: estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé empunhando uma espada. Ele viu um homem. E a primeira pergunta que nós precisamos fazer é:
quem é esse homem? Esse homem vai se denominar general do exército do Senhor. Mas quem é esse homem? Quem de fato é esse homem? Esse homem é um anjo? Quem é esse homem? Esse homem não pode ser um anjo. Por que ele não pode ser um anjo? Em primeiro lugar, quando ele fala que ele é o general do exército do Senhor, diz que Josué se prostrou e adorou. Em primeiro lugar, nenhum anjo de Deus ele aceita a adoração, irmãos. Nenhum anjo de Deus aceita adoração. É o que nós vemos em Apocalipse. Quando um anjo ele se apresenta diante de João, João se prostra diante dele e o adora. O anjo vai falar com ele: não faça isso. Não faça isso. Se levante. O único digno de adoração é o Cordeiro. Então, quem é esse homem? Ele não pode ser um anjo também, não apenas porque os anjos não aceitam adoração, mas também porque nenhum judeu prestaria adoração a não ser ao próprio Deus. Logo, aquele homem que está ali diante de Josué é o próprio Deus manifestado. Nós chamamos isso de uma teofania. Nós chamamos isso de uma cristofania. Ou seja, é Cristo diante de Josué se apresentando como se fosse uma pré-encarnação. Ele não está encarnado como na pessoa de Jesus nos evangelhos, mas ele se apresenta em figura humana diante de Josué, para que então ele possa instruir Josué e assim manifestar diante de Josué quem ele é e o que ele iria fazer. Isso então nos mostra que Deus, em primeiro lugar, é o Deus autorrevelado. E o Deus autorrevelado é algo extremamente necessário para que nós possamos entender a base da fé cristã. A base da fé cristã não é um Deus que é construído por fábulas. Não é um Deus que é construído por mito. Nós não servimos um Deus que é construído pela imaginação humana. Nós servimos a um Deus que revela a si mesmo para a humanidade. É Ele que se mostra para a humanidade. Nós não servimos um Deus a gosto de cliente. Nós não servimos um Deus que Ele é construído a partir da vontade de cada pessoa. Nós construímos um Deus que se mostra a cada um de nós quem Ele é, como Ele é, qual é a sua vontade e como Ele age. E a maior revelação de Deus na história da humanidade é a pessoa de Jesus Cristo. Quando os discípulos perguntam a Jesus e dizem: Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele vai dizer assim: eu já estou há tanto tempo convosco e vocês ainda não me conhecem. Quem vem a mim, vem ao Pai. Porque Ele é a maior revelação de Deus ao mundo. E como é que nós sabemos quem é Cristo? Como é que nós sabemos, então, como foi essa revelação? Através da sua palavra. É a palavra de Deus que nos mostra quem é Cristo, e nos mostrando quem é Cristo, nos mostra quem é Deus. E esse Deus é o Deus que se revela. E por que é tão importante falarmos a respeito do Deus que se revela? Porque esse Deus não poderia ser conhecido de outra forma. Deus não poderia ser conhecido de outra forma se Ele não tomasse o passo de se revelar a nós, se Ele não tomasse o passo de se mostrar a cada um de nós. Deus é algo ou alguém que vai muito além da nossa compreensão. Deus, Ele é absurdo, mas esse Deus que é
eterno, esse Deus que é grandioso, esse Deus que é poderoso, esse Deus que vai além, muito além da capacidade humana de compreensão, resolve se manifestar de forma compreensiva ao ser humano. E quando ele resolve se manifestar de forma compreensiva ao ser humano, ele se torna homem como nós somos homens. Como João diz, aquele que os nossos olhos viram, que as nossas mãos apalparam e que os nossos ouvidos ouviram, este é o Filho de Deus, este é a revelação de Deus. Ou seja, Deus se revelou da maneira mais propícia possível para o nosso conhecimento. Ele se autorrevelou. Isso significa que Deus quer ser conhecido. Isso significa que nós não nos relacionamos com Deus simplesmente por meio de uma religiosidade. Nós nos relacionamos com Deus por meio de um conhecimento pessoal do seu caráter, da sua pessoa, revelada através de Jesus. O que nós estamos vendo nesse homem que está ali diante de Josué, nada mais é do que uma figura, uma sombra daquilo que Cristo faria por toda a humanidade quando ele se encarnasse nos evangelhos. Quando Cristo se encarna, ele está fazendo a mesma coisa conosco que ele está fazendo com Josué. Ele está se mostrando, ele está se dando a conhecer, ele está se auto-revelando. Ele está mostrando, esse sou eu, para que vocês possam se relacionar comigo. Como é importante entendermos que Deus, ele se revela a nós, e é porque nós podemos conhecê-lo. Como é importante entendermos isso, irmãos? Nós temos na história múltiplas tentativas das pessoas de apagar o nome de Deus. Eles tentaram apagar o nome de Deus da história, tentando desfazer a história de Deus. Se nós olharmos a própria teologia, a teologia liberal, tentou fazer da Bíblia um compêndio mitológico, dizendo que as histórias que nós temos na Bíblia, muitas delas nada mais são do que contos, invenções, que tentam retratar de alguma maneira uma verdade. E elas não são de fato uma verdade literal. A filosofia tentou enterrar Deus na Idade Média, dizendo: Deus está morto. As ciências exatas tentaram provar a inexistência de Deus, simplesmente porque elas acreditaram que, ao entendermos o processo organizacional do mundo e de como o mundo funciona, isso significa que Deus não existe e que o mundo aconteceu de maneira espontânea. As igrejas e as pessoas não tentaram acabar com Deus, mas começaram a servir um Deus diferente do Deus que se revelou, do Deus que se auto-revelou. Então elas inventaram um Deus para elas, inventaram um Cristo diferente. Inventaram, por exemplo, o Cristo que é amoroso, mas não é justo, o Cristo que é justo sem ser amoroso, o Cristo da prosperidade que se interessa simplesmente em dar as suas benesses, as suas graças e fazer com que as pessoas prosperem financeiramente neste mundo, o Cristo do triunfalismo, que é o Cristo que está envolvido simplesmente com o seu bem-estar, que é um Cristo hedonista, um Cristo que se envolve simplesmente com a sua vontade. Ou então o Cristo do emocionalismo, um Cristo que não exige de você uma mudança de comportamento e uma transformação de vida, mas que simplesmente está aqui disposto a fazer com que você sinta alguma coisa. Esse é o Deus que encontramos na Bíblia. Estão pedindo para eu mudar o microfone, irmãos. Esse não é o Deus revelado nas Escrituras. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus em que nós cremos é o Deus que se revelou por si mesmo.
É o Deus que inspirou os autores bíblicos a escrever a sua história conforme a Bíblia relata. Ele se revela através das Escrituras e se revela principalmente através da pessoa de Jesus Cristo. Ele não se revela em partes. Ele se revela num todo. É toda a Bíblia que revela a Deus. É tudo que está na Bíblia que nós cremos que fala a respeito de Deus e de quem Deus é. Não apenas aquilo que nos agrada, mas na Bíblia completa, mas nas Escrituras completas. Não simplesmente naquilo que nos interessa, mas de fato nós precisamos assumir toda a revelação de Deus como a sua autorrevelação, que mostra para nós quem Ele é, qual é o seu caráter e o que Ele espera dos seus filhos e dos seus servos. É isso que nós cremos a respeito do Deus que se revela. Em segundo lugar, o texto nos mostra que Deus, Ele é o Senhor, Ele é o nosso general. Porque o texto vai dizer, o homem vai dizer assim: eu sou o general do exército do Senhor. E que general de exército é esse? De que exército ele está falando? A primeira possibilidade é que ele está falando do exército celestial. A segunda possibilidade é que ele está falando do exército de Israel, que está agora se aprontando para conquistar a terra. E é óbvio que ele vai pegar Josué justamente nesse momento. O texto vai iniciar dizendo que Josué estava próximo de Jericó. Provavelmente ele estava numa investida para investigar a terra, para alinhar novas estratégias de conquista. Lembrem-se, até então ele não sabia como ele venceria Jericó. Ele não sabia como ele iria vencer os altos muros da cidade de Jericó, que eram muros naquela época inexpugnáveis. Eles não tinham pólvora. Depois que a pólvora foi inventada, muro não teve mais, não gerou mais segurança. Mas até aquele momento, a pólvora não existia. Os muros eram verdadeiros fortes, que impediam os inimigos de conquistar a cidade, até porque eles eram muito altos e muito grossos, e as pessoas faziam casas nos muros. E então, por serem altos, eles poderiam atingir os seus inimigos de uma longa distância. Agora Josué está próximo aos muros, tentando criar, elaborar, pensar numa maneira de vencer aquela cidade, de entrar naquela cidade. E o texto do capítulo 7 vai nos informar, no versículo 1, que a cidade estava fechada. Ou seja, a cidade estava em estado de alerta por causa dos israelitas que estavam acampados ali, esperando o momento certo para invadir a cidade. E aí agora esse homem chega e se apresenta a Josué como general do exército. Josué pode falar, mas peraí, como assim general do exército? O general do exército sou eu. O general do exército sou eu. Quem está no comando do exército do povo de Israel sou eu. Então, o general do exército do Senhor sou eu. Mas Josué imediatamente se prostra diante dele, entregando a ele toda a autoridade, em reconhecimento de que Deus é verdadeiramente o nosso general. E mais uma vez nós temos aqui uma nova figura que pode ter o seu paralelo no Novo Testamento, porque o Novo Testamento nos mostra que a igreja de Deus também é vista como o exército do Deus vivo. Todo o exército, todo o povo de Deus era visto naquele momento como o exército de Deus, e a igreja também é vista como exército de Deus. Paulo vai nos orientar na carta de Efésios, no capítulo 5, a nos vestir de toda a armadura de Deus. Quando ele nos orienta a vestir de toda a armadura de Deus, ele está tendo ali a figura de um centurião, como se nós fôssemos literalmente soldados, e que vivêssemos em uma coalizão, e que vivêssemos como um agrupamento
de soldados que trabalhavam juntos, muito bem vestidos, muito bem organizados, como o corpo de Cristo. Nós somos esse exército e nós precisamos entender que Deus é o nosso general. E quando fala que Ele é o nosso general, está dizendo que todas as vitórias são garantidas não pelas nossas capacidades estratégicas, mas pela capacidade estratégica dEle. O soldado não faz aquilo que é a sua vontade, mas faz aquilo que o general orienta, aquilo que o general ordena. Nós, como igreja, vivemos nesta mesma realidade, servindo a Deus, servindo as suas instruções, ouvindo a sua palavra e vivendo de acordo com a sua palavra. É ouvindo as orientações do general que nós conseguimos ficar firmes contra as investidas do inimigo. É ele que tem as melhores estratégias, é ele que tem a forma correta de nos orientar como viver a verdadeira vitória que nos é proposta na sua palavra. É observando a sua palavra. Você quer vencer o inimigo? E aí eu falo o inimigo espiritual, porque a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades e os dominadores desse mundo tenebroso. Você então precisa ficar firme e fiel na palavra de Deus. Não é desfazendo obras de macumba no cemitério. Não é fazendo todas essas cruzadas que as pessoas tentam ficar criando na tentativa de fazerem, determinadas reuniões para poder desfazer as obras do diabo. Você quer desfazer as obras do inimigo? Siga as ordens do general. Sirva ao general. Ouça as palavras do general, siga ao pé da letra as orientações estratégicas para o desenvolvimento de uma vida conforme aquilo que o general preparou para nós, aquilo que o general deixou para nós. É assim que nós vencemos o inimigo. É dessa maneira que nós observamos que vamos conseguir, de fato, alcançar todos os nossos propósitos, ou, na verdade, todos os propósitos do nosso general, observando as suas orientações e entendendo que toda e qualquer vitória na nossa vida não é uma vitória nossa, é uma vitória do nosso general. O povo de Israel precisava aprender isso. Eles precisavam entender, vocês estão entrando numa terra, vocês vão começar agora um processo de conquista, mas toda a conquista de vocês vai ser uma conquista do general. É por isso que ele fala, eu sou o general desse povo. Sou eu que estou à frente desse exército. Sou eu que dou as ordens. Sou eu que dou as estratégias. Sou eu que levo e conduzo o povo à vitória de verdade. Também Deus nos mostra que Deus é justiça. Ele não é só o nosso general. Ele não é só o Deus autorrevelado, mas Ele é o Deus que é justiça. Quando nós lemos a promessa de Deus, para Abraão, nós vamos ver que Deus chama Abraão e fala assim, olha, eu vou te abençoar, eu vou fazer com que a sua descendência cresça, eu vou abençoar a sua descendência, eu vou dar toda essa terra para a sua descendência, mas, lembre-se, a sua descendência será peregrina. Ela vai ficar durante 400 anos como escrava de uma nação. E depois desses 400 anos eu vou julgar essa nação e vou condenar essa nação. Então eles vão sair dessa nação com riqueza. E só aí, então eu vou conduzi-los de volta para essa terra e eles vão herdar essa terra. Por que você não vai herdar essa terra agora, Abraão? Deus vai explicar para ele. Porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não se encheu completamente.
Durante 400 anos, Deus foi longânimo com aquelas nações que habitavam na terra de Canaã. Durante 400 anos, Deus suportou a injustiça daquela terra. Mas agora, quando o povo de Deus está entrando na terra, não é simplesmente Deus dando a terra prometida ao seu povo, mas é também Deus julgando toda a injustiça dos povos amorreus que habitavam ali através do seu povo. Deus, ele é justiça. Deus não trata o pecado como algo insignificante. Deus sempre vai aplicar a sua justiça sobre o pecado. Deus nunca vai lidar com o pecado como algo simples. O pecado é uma ofensa ao caráter de Deus. O pecado é algo que separa o ser humano de Deus. É algo ofensivo à santidade de Deus. É por isso que Deus sempre aplica a sua justiça contra aquelas pessoas que optam por viver no pecado e viver, então, longe de Deus. Por quê? Porque Deus é justo. Apesar de Deus ser amor e demonstrar todo o seu amor, simplesmente dando a oportunidade daquele povo de servi-lo, de dar a oportunidade do povo do arrependimento, dar a oportunidade do povo de viver uma nova vida naquele local. Assim também é com a nossa vida, apesar de Deus nos dar a oportunidade de vivermos uma nova vida, de andarmos como novas criaturas, Deus não suporta o nosso pecado. Deus não aceita o nosso pecado. É por isso que nós precisamos viver constantemente em arrependimento. Nós precisamos reconhecer as nossas obras más, nos arrepender e mudar de atitude. Porque Deus, ele aplica a sua justiça. Ele não é apenas justo, mas ele também é um Deus que é fiel à sua palavra. Nós temos músicas e nós temos alguns jargões que dizem assim: Deus é fiel a você. Deus é fiel a você. Sim, a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que Deus, ele permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. Mas entenda uma coisa: Deus é fiel em primeiro lugar à sua palavra. Deus é fiel em primeiro lugar à sua palavra. Ele não tem nenhum compromisso. Entendam bem, vou repetir. Deus não tem nenhum compromisso simplesmente com uma confissão religiosa de uma pessoa. Não é porque uma pessoa se confessa cristã, não é porque ela se confessa evangélica, não é porque ela tem o nome arrolado no rol de membros da Igreja Evangélica Livre, que isso garante que ela é, de fato, uma serva de Deus. O que garante que você e eu somos verdadeiramente servos de Deus é quando nós nos apegamos a Ele em amor, conhecendo o seu caráter, conhecendo o seu coração e vivendo debaixo da presença desse Deus em temor, servindo a Ele com amor. Nós vemos o texto que Josué diz assim: mas o Senhor é de qual exército? O Senhor é deles ou é dos nossos? Na sua Bíblia pode estar escrito assim: não. Ou então a sua Bíblia pode estar escrita assim: nenhum nem outro. E a melhor tradução é essa, justamente, nenhum nem outro. E isso é fantástico, porque ele demonstra aqui que Deus, ele não tem compromisso com a confissão de uma pessoa. Deus não é fiel a um exército simplesmente porque ele tem uma confissão, ou uma pessoa porque ela se confessa parte de um exército. Ele não é fiel nem ao povo de Israel, ele não é fiel nem ao povo de Jericó, ele é fiel à palavra dele. E àqueles que são fiéis à palavra dele. E nós vemos dois exemplos disso, justamente nos versículos posteriores, quando ele entra em Jericó. Porque quando ele entra em Jericó, tem ali uma cananita chamada Raabe,
que nós já vimos a respeito da vida dela, que era prostituta, que era uma pessoa que pela sociedade era vista como a pária da sociedade. Mas é justamente essa pessoa que Deus olha no meio daquela cidade e salva ela. Ela é salva. No meio de toda uma cidade, Deus salva justamente aquela que ninguém mais acreditaria que Deus salvaria. E Deus salva ela porque Deus é fiel àquele que passa a crer nele. E foi isso que aconteceu com Raabe. Quando ela dá o seu testemunho aos espias, ela fala: olha, eu sei que o Deus de vocês entregou a vocês toda essa terra, porque só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Ela creu no poder, no caráter de Deus, simplesmente de ouvir o que ela ouvia a respeito de Deus, dos feitos de Deus, e de ver o que Deus havia feito com poder, para que aquele povo então vivesse. Deus então foi fiel a Raabe. Mas por outro lado, tinha um homem de Israel, israelense, hebreu, de nascimento, estava no meio do arraial de Israel, era parte do exército de Israel, que era chamado Acã. E Acã, quando ele entra em Jericó, Deus havia dito para todo o exército: não peguem nada para vocês. O que sobrar de riqueza vai para o depósito de Deus, e não levem nada para vocês. E Acã roubou ouro e uma túnica e escondeu debaixo da sua tenda. Consequência disso foi que todo o povo sofreu uma grande derrota, e depois disso a punição de Deus pelo pecado de Acã veio sobre ele. E aquela punição foi uma dura punição, porque Acã foi morto por causa do seu pecado. Nós precisamos entender essa realidade do pecado. O pecado sempre traz consequências. Se ele não trouxer uma consequência ativa, física, na sua vida, circunstancial, ele vai trazer na sua vida uma consequência espiritual. De todas as formas, o pecado sempre gera a morte. Sempre vai gerar a morte. É por isso que Deus, Ele é fiel à sua palavra. Independente de uma confissão, independente se a pessoa se confessa evangélica, independente de uma confissão religiosa, Deus é fiel àquela pessoa que crê na sua autorrevelação, que crê em quem Ele é e que se apega a Ele com amor. Não é uma religião que nos salva, mas uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus revelado. E por último, nós aprendemos que Deus, Ele é santo e santificador. Deus, Ele é santo e santificador. O versículo 15 diz: o comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que está é santo. O lugar onde está é santo. Em primeiro lugar, até aquele momento, aquela terra era uma terra de pecadores. Até aquele momento, aquela terra era uma terra usada para idolatria. Até aquele momento, aquela terra era uma terra que estava servindo a outros deuses e onde a medida do pecado daquelas pessoas estava se enchendo diante de Deus. Mas entenda a grande maravilha da santidade de Deus. A grande maravilha da santidade de Deus é que aonde Deus se manifesta, Deus santifica. O grande valor do espaço e do local onde nós estamos aqui hoje, não é porque esse local é santo. Esse local não é santo. Isso aqui é parede, é pedra. Esse local só se torna santo por causa da presença do Deus Santo que se manifesta nesse lugar. Por causa da presença do Deus que se manifesta nesse lugar, porque existe uma promessa dele: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu vou estar. O Deus manifesto na pessoa de Cristo, Ele está conosco. Ele se manifesta no nosso meio, trazendo salvação, trazendo redenção, trazendo transformação para as nossas vidas.
Esse é o Deus que se manifesta. Esse é o Deus que santifica. Quando nós olhamos no Novo Testamento, por exemplo, nós temos algumas questões que mostram o poder da santidade desse Deus. Por exemplo, um leproso. Ninguém podia tocar em um leproso, porque o leproso, ele era considerado imundo. Se você tocasse em um leproso, você ficava imundo, na hora. Se você sentasse em uma cadeira que um leproso acabou de levantar dela, você ficava imundo. Quando um leproso entrava na cidade, alguém tinha que tocar um sino e gritar: impuro, impuro, para que todo mundo saísse da frente. Tanto é que os leprosos, o leprosário ficava fora da cidade, porque ninguém podia tocar. Aí um leproso chega para Jesus. Aí leprosos chegam para Jesus e pedem: Senhor, nos ajuda. E ele vai lá e toca no leproso. E ele vai lá e toca naquele leproso. E nos mostra o poder da santidade de Deus. Porque ao invés da impureza contaminar Cristo, é a sua santidade que contamina o impuro. Que maravilha saber disso, irmãos. Porque leprosos somos nós. Todos nós. Leprosos somos todos nós diante da santidade de Deus. E em algum momento Deus nos toca, a pessoa de Cristo nos toca, e na nossa impureza, Ele age transformando em santidade. Ele age transformando em santidade para a glória dEle, para a glória do nome dEle. É o que está acontecendo naquele momento. Um local que antes era impuro, com a manifestação de Deus se torna puro. E ele fala: tira a sandália dos teus pés. Porque o território onde você está é terra santa. É claro que isso nos remete automaticamente na passagem de Moisés, da sarça ardente. E é semelhante. Quando ele manda tirar a sandália dos pés, é simplesmente uma ordem para ter reverência. Aonde Deus se manifesta, é necessário haver reverência. Não é os pés, não são os pés de Josué que precisam estar desnudos diante de Deus, mas é o coração de Josué e de Moisés que precisavam estar desnudos diante de Deus. Ele precisaria estar íntegro diante de Deus, ele precisaria estar reverente diante de Deus. É um pedido para Josué: seja você mesmo do jeito que você é. Porque é só quando você é você mesmo diante de Deus, do jeito que você é, que a capacidade da santidade dEle pode entrar na sua vida e transformar o seu ser. Transformar a lepra em vida. Transformar a impureza em pureza. Esse é um chamado de Deus para Josué. O Deus que é santo é o santificador. É Ele quem nos santifica. E é por isso que nós podemos dizer que nós somos a igreja santa. Mas a igreja santa é aquela que entende que foi santificada e que, por isso, adquiriu o compromisso de continuar vivendo em santidade. De continuar vivendo em santidade para honrar a glória desse Deus. Quando nós olhamos para isso, irmãos, e olhamos para o cenário religioso brasileiro, nós percebemos que a igreja precisa conhecer mais a respeito desse Deus, mais a respeito dos atributos desse Deus, mais a respeito do caráter desse Deus, porque só conhecendo de fato o caráter, os atributos, a vida, o coração desse Deus, é que uma verdadeira e genuína conversão pode acontecer no coração das pessoas. Fora isso, será apenas religião, será apenas o show da fé, será apenas aglomerar pessoas em um ambiente. Fora isso, será apenas emocionalismo. Fora isso, será apenas ritualismo. O que realmente nos leva a uma espiritualidade verdadeira e vibrante é conhecermos quem é o nosso Deus. Que Deus nos abençoe a cada dia. Amém?